Sejam bem-vindos a mais um momento à luz na palavra. Tudo bem com vocês? Na nossa vida, a gente não conquista nada de graça. Os nossos sonhos estão sempre rodeados de obstáculos e se queremos conquistá-los, precisamos vencer esses obstáculos. Precisamos superar esses obstáculos. Precisamos ter fé e correr atrás dos nossos sonhos e das nossas necessidades, não é verdade? Você se lembra de alguma conquista sua? Consegue lembrar dos obstáculos que você precisou vencer para conquistá-lo? Consegue discernir o tamanho da fé que você precisou ter para vencer? Talvez tenha sido, não sei, o seu emprego, talvez a cura de uma enfermidade, talvez a aquisição da sua casa própria, a conclusão de algum curso, a sua faculdade, a busca pela sua cara metade, pela sua tampa de laranja, a aquisição de algum bem, mas em todos eles você precisou ter fé e vencer os obstáculos, não é verdade? Não foi assim? Podemos enumerar aí alguns obstáculos que temos que superar e vencer: o medo, a incredulidade, as vozes que falam ao contrário, a timidez, o sentimento de acusação, o sentimento que não somos dignos, o sentimento que isso é para os outros e nunca para nós, e outros mais que poderíamos passar aqui horas e horas enumerando, não é verdade? Então o tema da mensagem desse dia é obstáculo superado. Vamos ler o livro de João 4, vamos ler do versículo 43 ao 54, onde a palavra do Senhor diz assim: depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando veem grandes milagres? Ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que o meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho encontrou-se com seus empregados que disseram: o seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: ontem, à 1 da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a sua família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galileia. Milagre lindo, né? Eu me vejo no lugar daquele pai. O desespero, a ansiedade, a súplica de um coração de pai. Quando temos filhos doentes, já ficamos desesperados, não é assim? Para quem tem filho, imagine a situação então desse pai. Saber que seu filho está enfermo e está à beira da morte. Pois ele clama para Jesus ir depressa, pois o seu filho poderia morrer. A Bíblia não diz qual é a enfermidade desse garoto, qual é a enfermidade que o filho desse homem estava acometido, mas pelo desespero do pai, podemos tirar a conclusão que era uma doença muito grave. Para entendermos e compreendermos um pouco melhor essa passagem, vamos começar falando aqui do capítulo 43.
capítulo 43, diz que Jesus retorna para o local onde ele realizou o primeiro milagre, a Galileia, e foi recebido com alegria por aquele povo. Isso demonstrou que Jesus tinha deixado ali frutos naquela região. As pessoas dali haviam presenciado ou escutado falar do primeiro milagre de Jesus, quando num casamento ele transformou a água em vinho. Muitos ali criam nele e outros queriam ver com seus próprios olhos os milagres de Jesus. E nos versículos seguintes, fala-se de um homem de alto escalão na guarda romana, oficial do rei, alto funcionário público, oficial do governo. Ele, tendo seu filho enfermo, se rendeu ao poder de Jesus. Deixou o orgulho de lado e foi pedir auxílio ao único que naquele momento realmente poderia auxiliá-lo. O que levou esse homem a Jesus foi a aflição que ele vivia naquele momento. Ele apresenta a Jesus a sua causa, pedindo a cura ao seu filho. Ele já ouvia falar do poder de Jesus e dos milagres efetuados pelo Senhor. Ele percorreu uma longa distância. Isso demonstra que quando algo é prioridade na nossa vida, nós não medimos esforços para conseguir, não é verdade? A esperança de ver o seu filho curado o fez caminhar sem medir esforços. Jesus testou a fé dos que estavam ali, dizendo que eles só criam em milagres se vissem. Mas Jesus queria mostrar que fazia milagre sem que vissem de imediato. Queria mostrar que é necessário crer primeiro. Ele quis gerar fé no coração daquele povo. Glória a Deus. Como Jesus trabalha maravilhosamente. Assim é conosco nos dias atuais. Se nós não vemos, passamos a ter incredulidade e uma fé instável, não é verdade? Não podemos vacilar na nossa fé. Se Jesus falou que será, assim o será. A súplica daquele homem foi para que Jesus levasse o milagre até o filho dele. Só que a palavra de Jesus naquele momento não veio para confortar aquele homem. No versículo 50, Jesus lança a palavra: vai, o teu filho vive. O homem tinha caminhado cerca de 30 quilômetros para conseguir se encontrar com Jesus e queria que Jesus o acompanhasse para curar o seu filho. Eu já me imagino puxando Jesus pelo braço, implorando para que ele fosse comigo ao encontro do meu filho. Eu acho que todos nós agiríamos dessa forma, que nós queríamos pegar Jesus e levar conosco, não é verdade? Mas Jesus quis gerar no coração daquele homem a obediência e a fé. Obediência em ir sem hesitar. E a fé que o filho estaria de fato curado. A palavra de Deus não tem distância. Ela quebra barreiras e transpõe dificuldades. Glória a Deus. Ela é livre. Ela não está presa a nada e nem a ninguém. Ela vai ao encontro do propósito pela qual foi lançada. E aquele homem confiou na palavra. Aquele homem confiou na palavra de Jesus. Muitos dos que estavam ali não criam, pois precisavam ver os sinais milagrosos. A vontade de Jesus é que todos ali crescem na palavra dele. Nós temos a opção de crer ou não crer nas palavras de Jesus, não é verdade? Aquele homem se revestiu da palavra profética de Jesus e foi embora para a sua cidade, crendo que o milagre já havia sido feito. E no capítulo 53 vemos que o Senhor fez um milagre instantâneo. Aleluia, Senhor. No momento em que ele profetizou,
a cura através de suas palavras, o milagre no corpo e na vida do menino foi feito. Porém, o pai não viu a cura instantaneamente. Ele precisou crer na palavra e ir de encontro à cura. João 4,51 diz: no caminho encontrou-se com seus empregados que disseram: o seu filho está vivo, o seu filho vive. João 4:52, 53 diz assim: então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: ontem, à 1 da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Quando Jesus lança uma palavra sobre nós, ele move céus e terra para fazer acontecer. Mas é Deus que sabe o tempo certo de todas as coisas. Não são todos os milagres que são instantâneos assim. Muitas vezes recebemos uma palavra do Senhor e queremos que tudo aconteça na hora, no nosso tempo. O tempo do Senhor é diferente do nosso. E muitas vezes andamos ansiosos por estar demorando a bênção, um milagre, a cura. Calma. O Senhor é quem prepara tudo. Calma. O Senhor é dono do tempo. Temos uma outra passagem na Bíblia que relata uma cura milagrosa também. Vamos ver? Lucas 17, do versículo 11 a 19, diz assim na palavra de Deus: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram encontrar-se com ele. Eles pararam de longe e gritavam: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levanta-se e vá. Você está curado porque teve fé. Vemos aqui que 10 eram os leprosos e rogaram pela cura. Jesus, assim como fez ao homem de alto escalão na nossa outra passagem, fez aqui também. Ele rogou, declarou uma palavra aos homens. O sacerdote é o único que poderia declarar que um homem acometido de lepra estava curado. Esses homens acreditaram na palavra do Senhor, tiveram fé que o Senhor ia curar a lepra em suas vidas e partiu de encontro ao sacerdote. Esses homens creram e por isso foram curados. Voltando ao nosso texto original, vimos que aquele homem creu e porque ele creu, a salvação veio sobre aquela casa. João 4,53, aí o pai lembrou-se que havia sido naquela mesma hora que Jesus havia dito: seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Nós devemos crer para termos vida. A palavra já foi lançada. Nós apenas precisamos crer e por crermos, a vida nos visitará. Jesus dará vida àqueles que estão doentes, dará vida a sonhos que estão mortos, a chamados que estão mortos. Seja qual for a área da sua vida que está precisando de vida, creia. Confie no Senhor, que o Senhor lhe dará vitória. João 20, versículo 30 e 31, a palavra do Senhor diz assim: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Que tenhamos vida no nome de Jesus. Amém? Creia e busque o seu milagre. Acredite na palavra que o Senhor lançou para a sua vida. Deus os abençoe. Até o próximo momento. A luz na palavra. Fiquem com Deus.